Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui continuando a fazer o nosso programa Plantão Médico, sempre atendendo a pedidos, e nós estamos aqui, quem tiver alguma sugestão de qualquer programa interessante que queira ouvir, né, pela Rádio Aranãs, nós estamos aqui dispostos a preparar o programa. Hoje nós vamos falar sobre meningite aguda bacteriana, né? Nós sabemos que a meningite é uma situação dramática, né, para a família, para os amigos, podendo levar à morte daquela pessoa que está doente. Então, as infecções do sistema nervoso central são frequentes, né, e associam-se com alta mortalidade quando os agentes são bactérias e fungos. Então, a gente sabe que a meningite por vírus, ela é mais benigna, vamos dizer assim, mas a meningite por bactérias e fungos sempre é muito preocupante, porque a gente sabe que nessas situações, se não houver uma abordagem correta, o perigo de morte existe. Então, para evitar o óbito ou as sequelas, o diagnóstico e o tratamento tem que ser precoce. Medicina é assim, você tem que saber diagnosticar a doença na hora. Se passou de hora, já ficou difícil. Os pacientes mais jovens e os mais velhos têm pior prognóstico. Uma criancinha muito pequena, o velho muito idoso, aí uma situação que pode ser mais complexa. E o prognóstico é pior, né, de crianças e idosos, e também 90% dos casos ocorre até os 5 anos de idade. A meningite, em 90% dos casos, ocorre em crianças com menos de 5 anos. A doença é mais frequente nos meses frios, né? Nós agora passamos para a primavera, que está parecendo mais verão, nunca vi tanto calor assim, né? Mas ela ocorre mais nos meses frios, mas também na primavera, devido à maior frequência das infecções respiratórias e maior aglomeração das pessoas em ambientes fechados, o que facilita a transmissão dos agentes. Então, se a pessoa fica em ambientes muito aglomerados, né, próximo do outro, às vezes com resfriado, tossindo, etc., tem mais chance de um contaminar o outro, né? Contatos familiares de meningite meningocócica ou por hemófilos influenza, que são meningites graves, tem probabilidade muito elevada que a população geral é mais provável que um contamine o outro dentro de casa do que na população geral. Então, quando tem meningite meningocócica ou por hemófilos, a gente tem que cuidar para prevenir, para que não aconteça em contatos próximos, em creches, em casas, né, em lugares onde tem aglomerações. Daí a necessidade dessa prevenção nesses casos, principalmente de meningite meningocócica e por hemófilos. O agente mais frequente de meningite bacteriana no Brasil é o meningococo, né? Nós temos meningococo A, B, meningococo C, né? As bactérias gram-negativas predominam nos recém-nascidos. E o hemófilos influenza de 6 meses até 2 anos, e os streptococos nos adultos, especialmente mais de 50 anos de idade. Isso é uma situação que a gente tem mais ou menos de frequência por idade. Mas não quer dizer que não possa ter, né, uma meningite por meningococo em qualquer idade, ou uma meningite por pneumococo em qualquer idade, né? No recém-nascido, os sintomas são vagos. Uma criança, quando está com meningite, ela fica apática, ela fica desanimada, não quer comer, você entendeu? Desanimadinha, choro constante, chora, a mãe não sabe por quê, irritada, uma irritabilidade grande, convulsão. A meningite de criança pode levar a convulsão, febre, ou às vezes até hipotermia, né? Temperatura muito baixa. Uma coisa interessante é o abolamento da fontanela, né? Nós temos aquele ossos do cérebro que ainda não se fecharam, né, a fontanela, e a gente palpa a cabeça do recém-nascido, por exemplo, e está aquela elevação. Vômito, perda de apetite são sintomas também da criança. É comum haver um quadro respiratório precedendo a meningite na criança. Geralmente antes a criança gripa, ou tem um otite, ou a sinusite, ou mesmo a pneumonia.
e depois então podendo seguir a meningite, né? Todo caso suspeito deve ser submetido à punção lombar. Então, se tem uma hipótese diagnóstica de meningite, tem que puncionar a medula. A gente introduz uma agulha e tira o líquor para ver as características do líquor. Vai ser analisado bactéria, cultura, as condições ali, outros exames que são feitos ali para dar a gente a impressão se aquilo é meningite virótica, se é bacteriana ou que meningite que é, né? Em outras faixas etárias ocorre, por exemplo, nos adultos e nos jovens, ocorre febre, né? Febre geralmente muito alta, muita dor de cabeça, né? Muita dor de cabeça, vômitos, bastante vômito, rigidez de nuca. Então o médico recebe um paciente com febre alta, muita dor de cabeça, vomitando, rigidez de nuca, ele tem que pensar em meningite, né? Nós podemos ter rigidez de nuca por outros motivos, mas a meningite tem que ser o pensamento primeiro. Na meningite meningocócica, ocorrem petecas, manchas do corpo, púrpuras ou manchas maiores, em 40% a 60% dos casos. Então é interessante esse tipo de meningite, porque deixa manchas do corpo, né? E fica mais fácil de fazer o diagnóstico. Pode ocorrer nesse quadro, um quadro fulminante. No caso de meningite meningocócica, existe um quadro fulminante com choque nas primeiras 24, 36 horas, com péssimo prognóstico, com mortalidade na grande maioria dos pacientes, né? Então, meningite meningocócica levando a meningococcemia é grave, gravíssimo, com mortalidade altíssima. O tratamento da meningite tem que ser precoce nos casos de meningite por meningococo e hemófilos, que são as duas bactérias mais agressivas. O paciente deve ser isolado nas primeiras 24 horas, que é o período que o antibiótico está fazendo efeito e o meningococo e o hemófilos estão se transmitindo. Depois de 24 horas, não há tanta necessidade daquele isolamento absoluto, né? Agora, tem uma coisa interessante, é preciso fazer a profilaxia do meningococo e do hemófilos para os contatos familiares, para as creches, porque tem muita possibilidade de aplicar nas escolas, crianças muito unidas uma com a outra, juntos, né? Aqui, profilaxia é indicada em contatos familiares e íntimos, por exemplo, creche, orfanato, quartéis, pré-primário, jardim, maternal. Contato íntimo se dá. Como é que a gente fala que é um contato íntimo? Quando a pessoa entra em contato com o doente por cerca de 4 horas por dia durante 5, 7 dias. A gente chama isso de contato íntimo. Ficou 4 horas por dia com o paciente, no caso a meningite, né? E durante 5, 7 dias esse é um contato íntimo. A gente usa então a rifampicina por 2 dias, né, nesses pacientes que, no caso do meningococo, tiveram contato íntimo. A vacina deve ser tomada de acordo com o calendário de vacinação, né? A profilaxia de hemófilos, que também é uma bactéria que deixa uma situação muito grave, é indicada também nos contatos familiares apenas quando existir criança em casa com menos de 6 anos não vacinado. Nesse caso, é necessário também o uso da rifampicina para todos os membros da família. Então, teve um hemófilos também, e tem crianças pequenas não vacinadas em casa, é preciso fazer essa prevenção. É também indicada com um caso da creche, orfanato, maternais, pré-escolar. Nessa situação, deve ser feita para todas as crianças e adultos da instituição. A vacinação preventiva contra hemófilos e influenza deve ser feita em toda criança de 2 meses a 5 anos de idade e é de graça. Então, a situação que eu não entendo é isso. Às vezes, as pessoas não se vacinam. Olha o que está acontecendo com a Covid, né? Muitos não se vacinaram ainda. A Covid foi controlada, mas ultimamente tem surgido alguns casos isolados de Covid no consultório. Isolados. Um caso, daí 15 dias, 20 dias, um mês, outro caso. Gente, é preciso vacinar aqui também. É preciso vacinar, adulto também vacina. Essa vacina, por exemplo, a CWY, é aplicada em criança a partir de 2 meses de idade. O Ministério da Saúde dá essa vacina. A vacina meningocócica B é aplicada entre 2 meses de vida e até 59 anos de idade. Então, vão procurar atualizar os cartões. Tem vacina CWY, tem vacina meningocócica, vai vacinar. As unidades sanitárias têm essas vacinas. Há pouco tempo eles estavam vacinando aí os idosos. Vão aproveitar e vacinar para evitar essas doenças preveníveis através de vacinação. Quanto mais vacina, mais vida. É melhor para todo mundo. A vacina salva vidas. Então, sobre meningite, era isso que eu tinha no programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira.
Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.